Olá, pessoal! O meu nome é Isabelle Perdoncini Teles e eu sou orientada do professor André Thaler Neto e vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de iniciação científica, que é intitulado por Estresse Térmico e a Expressão de Proteínas de Choque Térmico em Vacas Holandês e Jersey, vinculado ao projeto de doutorado intitulado por Efeito do Estresse Térmico sobre o Consumo, Indicadores Bioquímicos, Proteínas de Choque Térmico, Produção e Qualidade do Leite de Vacas Holandês e Jersey. Bom, as vacas sob estresse térmico, elas reduzem o exercício e a ingestão de matéria seca, aumentam a ingestão de água e busca por sombra durante o dia. Assim, tanto seu desempenho produtivo e reprodutivo, ele vai reduzir como consequência do acionamento dos mecanismos termorregulatórios que vão estar interferindo diretamente na qualidade do leite, diminuindo a produção e alterando a composição. A proteína de choque térmico 70, que é mais conhecida como HSP70, ela é uma das mais importantes chaperonas que protege as células de danos térmicos, além de inibir a apoptose. Essas proteínas, elas fazem parte da manutenção da homeostase celular através do processo de dobramento das proteínas nascentes. Considerando que essas proteínas, elas fazem parte do mecanismo de adaptação das vacas frente a situações de estresse, especialmente o calor, a ação dessas proteínas, quando presentes, ela pode auxiliar na elucidação dos mecanismos de alterações na qualidade do leite e da saúde de vacas em condições de estresse térmico. Portanto, objetivou-se analisar a presença e a ação das proteínas de choque térmico em vacas leiteiras submetidas a estresse pelo calor. O experimento ele foi realizado em uma propriedade comercial leiteira lá no município de Itapiranga, Santa Catarina, com um sistema de confinamento do tipo Compost Barn. O ensaio ele ocorreu no verão, sobre condições ambientais de temperatura média e umidade relativa do ar de 24,2 graus Celsius e 83,2%, respectivamente. Foram utilizadas 16 vacas, sendo 8 holandês e 8 Jersey, que foram confinadas e divididas homogeneamente em dois grupos, sendo o grupo 1, o VA, que tinha ventilação em todo o galpão e aspersão de água na linha do coxo, e o grupo 2, que era o SVA, sem ventilação e aspersão, e essas vacas elas estavam sendo expostas à insolação solar do meio-dia até as 3 horas da tarde, porém com acesso à água e à comida. Cada tratamento ele era composto por 8 animais, sendo 4 de cada raça. O experimento ele teve 14 dias de adaptação e 3 dias de estresse térmico. No período de adaptação, todos os animais eles tinham acesso à ventilação e aspersão, porém, no período do estresse térmico, apenas os animais do grupo 1 eles continuaram com esse acesso. Foram coletadas amostras compostas de leite, tanto da ordenha da manhã quanto da tarde, no dia 0, que foi o último dia da adaptação, e no dia 1 e 3, que foi o período de estresse térmico. Essas amostras elas foram mantidas resfriadas em caixas isotérmicas até o seu processamento para esse leite não estragar. Depois foi centrifugado em alíquotas de 15 ml de leite por 10 minutos a 4.000 gramas e em seguida foram removidos com o auxílio de uma espátula a fração de gordura de cada amostra. E essas amostras foram congeladas a menos 20 graus Celsius até a realização das demais análises. Foram realizadas 2 análises para a identificação dessas proteínas, que foi a de teor de proteína e a de Western blot. A análise de teor de proteína ela foi analisada pelo método de Breford, utilizando 5 microlitros de leite diluído em água miliquê, numa proporção de 1:20, e 250 microlitros do reagente de Breford, utilizando a albumina sérica bovina como padrão para a curva de calibração de 0, 250, 500, 750 e 1.500 microgramas por ml. Para a análise de Western blot, foram formados 4 pools de amostras de leite das vacas do experimento, considerando os tratamentos e as raças. Então, teve 2 pools das vacas que estavam com ventilação e aspersão, tanto a Jersey quanto a holandês, e 2 pools das vacas que estavam sem ventilação e aspersão, tanto o holandês quanto o Jersey. Depois, foram utilizadas a amostra de cada pool, contendo 30 microgramas de proteína, misturados com 10 microlitros de tampão de amostra, aquecidos a 96 graus por 10 minutos e separados em gel SDS PAGE a 2%. Nessas imagens, é possível observar esse passo a passo para a aplicação do gel. Então, na primeira imagem, é onde está sendo produzido o gel. Depois, essas amostras elas são aplicadas no gel e separadas por eletroforese. Depois, tem a coloração do gel com Fast Blue. Depois, elas são descoradas, esse gel é descorado com água. E aí, por fim, a gente tem o gel pronto.
Em seguida, as amostras separadas no gel, elas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose, usando 400 mA de corrente constante por 2 horas. Essa membrana, ela foi incubada em solução de PBS Twin 20, leite desnatado mólico, a 0,5%, e com anticorpo primário, que ele foi diluído numa proporção de 1/500 por 2 horas em temperatura ambiente. Depois, essa membrana ela foi lavada 3 vezes com PBS Twin 20 e em seguida ela foi incubada novamente com o PBS Twin 20, leite desnatado mólico a 0,5%, porém agora com anticorpo secundário, que ele foi diluído também na mesma proporção, porém agora por 1 hora em temperatura ambiente, seguido pela mesma etapa de lavagem. E por fim foi adicionada a essa membrana uma solução cromógena de NBT, BC e P como substrato para visualização do imunoblote que eu vou apresentar nos resultados. Então o resultado é que a gente conseguiu detectar essa HSP70 na amostra do pool VAH no dia 0 e 3, que foi a vaca que estava em ventilação e aspersão e foi a vaca holandesa. Concluindo assim que os resultados preliminares, eles indicam que as vacas holandesas elas podem ser mais sensíveis ao calor e o tratamento com ventilação e aspersão, ele pode não ter atenuado completamente essas condições ambientais adversas de estresse térmico. Então é isso, eu queria agradecer ao meu orientador por todo o apoio e ao meu grupo de pesquisa. Obrigada pela atenção.